Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde falamos sobre os livros espíritas. E no vídeo de hoje é um vídeo de resenha, que eu vou trazer a resenha deste livro aqui, Ecos do Passado, Dinâmica de uma Reunião Mediúnica, de Eulália Bueno, da FEEGO. Gente, olha essa capa que linda! Eu amei, olha isso. É um livro que traz uma mensagem muito importante. Eu posso dizer que é um livro 2 em 1, porque é um livro que traz um romance e também um livro doutrinário. Olha só, acho que aqui dá pra ver, né? Tá vendo que tem umas partes mais escuras no livro? Essas partes mais escuras é a parte doutrinária e as partes mais claras são as partes do romance. Então é um romance, tá vendo essas páginas que tem assim, ó? Essa linha, essa borda cinza são as partes doutrinárias e as que não tem, ó, é o romance. Então, para você conhecer mais dessa história, que é muito interessante, esse livro é bem importante, fica aqui comigo e já deixa seu like, não se esquece de deixar o like, que você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e se você tiver Instagram, me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, a autora desse livro, Eulália Bueno, vou mostrar a fotinha dela para vocês. Ela é médium, escritora, conferencista, dirigente espírita. Cadê? Aqui. Requisitada no Brasil e no exterior para falar sobre os mais diversos temas, mas principalmente sobre mediunidade. Em 1979, ela iniciou suas atividades doutrinárias e assistenciais no Lar Espírita Beneficente Anjo da Guarda. E em 1994, ela fundou o Lar Espírita Caminho do Cristo, assumindo a sua direção terrena sob a orientação dos espíritos José Martins Fontes e Maria do Rosário Del Pilar, que é a mentora espiritual da médium. Eulália Bueno publicou diversos livros, eu vou ler o nome deles para vocês, olha aqui. Noite no Cais, Superando a Ansiedade, O Silêncio dos Claustros, A Melhor Vida, A Conquista da Felicidade, A Moura, e pela editora FEEGO publicou Ecos do Passado, e participou também das obras Família, Vida e Paz, O Desafio de Viver e Amor, Reflexões e Vivências. E vocês podem encontrar palestras, seminários de Eulália Bueno aqui no YouTube, tem vários, vocês podem assistir aí e adquirir todo esse conhecimento que a Eulália traz pra gente. E a Eulália, ela iniciou esse livro a pedido de centenas de participantes do seminário sobre mediunidade que a Eulália faz no Brasil inteiro. E as pessoas sempre pediam para a Eulália escrever um romance ou um livro doutrinário. E ela resolveu juntar esse pedido e fez um livro aqui 2 em 1, com romance e com ensinamentos, né, com a parte doutrinária. E é bem interessante porque os capítulos vão alternando. Algumas vezes a gente vai ter as reflexões doutrinárias e outras a gente vai ter a história de Isadora, que passou de paciente de tratamento espiritual a médium na casa espírita que ela frequentou. Então, a Eulália vai compartilhar seu conhecimento, a sua experiência com quem aspira a exercer a sua mediunidade de forma segura e produtiva, como orienta a espiritualidade. E a Eulália traz nesse livro uma experiência de 48 anos de trabalho em reuniões mediúnicas. Gente, 48 anos, não é para qualquer um não, viu? Porque ela começou a exercer esse trabalho quando ela tinha 17 anos, devido à sua mediunidade aflorada, e nunca mais parou. E o livro, ele começa chamando a nossa atenção sobre como é importante estudar e se capacitar para participar de uma reunião mediúnica. E ela responde questões como saber se sou médium. Todos somos médiuns, e é claro que ela usa Allan Kardec para responder essas questões, junto com a sua experiência, e também o Livro dos Médiuns, livros de Divaldo Franco, livros de Ivone do Amaral Pereira. Então, no livro tem muita referência aqui que a gente pode estudar também depois, né, quando a gente finalizar a leitura de Ecos do Passado. E quero destacar que durante todo o livro, a Eulália vai chamar nossa atenção sobre o estudo, como é importante que a gente estude, que a gente se conheça, para que a gente trabalhe a nossa reforma íntima. Então, o livro chama nossa atenção muito sobre isso. Outra informação que a Eulália traz aqui pra gente
é que o grupo mediúnico é um grupo, ele não é formado somente de uma pessoa. E se tem uma pessoa ali que não está estudando, não está se esforçando para ser melhor, essa pessoa compromete o trabalho de todo o grupo mediúnico. Então, se você que está vendo esse vídeo participa de um grupo mediúnico, é muito importante que você estude a doutrina espírita e também estude a si mesmo, para que você consiga fazer a sua reforma íntima. E aí, logo em seguida a esse início, ela também vai explicar como funciona a mediunidade no corpo físico, e é bem interessante que ela descreve aí os processos no cérebro, no corpo. É muito legal esse início. E aí, logo em seguida, a gente tem o início do romance, onde a gente vai conhecer a personagem Isadora. Isadora, ela tinha uma convivência familiar bem difícil com o seu pai e com a sua irmã, e isso machucava muito ela, deixava ela muito mal, né? Já com a mãe dela, ela tinha uma convivência mais tranquila, mas às vezes ela sentia que a mãe dela tinha uma coisa estranha ali com ela. A família de Isadora era ela, Isadora, e 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E aí tinha os pais, né, que é o pai e a irmã de Isadora. Então eles eram 5 pessoas que moravam juntos. A irmã de Isadora tinha muita afinidade com o seu pai, já Isadora e o seu irmão tinham mais afinidade com a sua mãe. Isadora se formou em administração de empresas muito jovens e à custa ali do próprio esforço, mesmo com seu pai falando que aquilo não era um lugar para as mulheres. Isadora já tinha um emprego, ela trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha Marcelo, que sempre convidava Isadora para ir ao centro espírita com ele, e até então Isadora não tinha aceitado. Mas um dia Isadora estava ali refletindo sobre o vazio que ela sentia, um vazio que ela sentia dentro dela, sobre a vida. Ela estava refletindo, tendo ali, né, gente, aquela crise existencial. E aí Marcelo convida ela para ir até um centro espírita e ela resolve aceitar o convite. A primeira vez que Isadora então chega ali no centro espírita, ela fica bastante surpresa. E a Isadora sente, né, o que eu também senti, então nessa parte eu me identifiquei com a Isadora. A primeira vez que eu fui na casa espírita, eu também senti isso que a Isadora sentiu, o quê? Nossa, estou no paraíso, aqui todo mundo é amigo de ninguém, aqui as pessoas estão trabalhando para se melhorarem, as pessoas são mais amigas. Não é bem assim, tá, gente? Infelizmente, não é bem assim. Deveria ser, mas não é, né? Mas então Isadora conhece ali a casa espírita e ela vai conhecendo tudo que tem dentro de uma casa espírita e se surpreende quando alguém fala pra ela sobre evangelização de bebês. E Isadora fica assim, como assim? Pra que você vai falar sobre Jesus para um bebê? E aí, né, ela tem a explicação de que mesmo o bebê, ele está entendendo, ele está ouvindo, e ali tem um espírito já velho, e tudo que a gente aprende, o nosso inconsciente trabalha. Então o espírito daquele bebê está trabalhando, está conhecendo Jesus, e ela acha isso bem interessante. Isadora chega também, tem uma conversa no atendimento fraterno com Silvia, que é uma trabalhadora lá da casa espírita que ela vai, e a Isadora logo se identifica com Silvia. Durante todo o livro ela vai ter uma relação muito boa com Silvia, como se Silvia fosse a mãe dela, né? Ela sente um grande amor maternal mesmo ali. E aí ela vai ter contato com os vários conhecimentos da doutrina espírita, né? Ela conta pra Silvia o que ela está passando na casa dela. E aí ela fica sabendo que pode ser que ela e o seu pai tenham tido algum problema em alguma vida passada, não necessariamente nessa. E aí ela fala pra Isadora, né, que na maioria das vezes nós nascemos com a família, que a gente tem pendências para resolver com aquelas pessoas que estão ali com a gente. E isso era muito novo para Isadora, e Isadora sai dali refletindo muito e pensando sobre tudo que ela ouviu. E ela vai conhecendo também um passe, né? Ela toma passe e se sente muito bem depois de ter essa conversa com a Silvia, depois de tomar o passe. Então Isadora sai dali se sentindo muito melhor, como ela não se sentia há algum tempo, né? E como ela saiu de lá se sentindo tão bem, e Marcelo continuou chamando ela no outro dia também para ir com ele, ela continuou frequentando a casa espírita. E aos poucos Isadora começa então a conhecer o espiritismo, ela começou a estudar, porque Silvia tinha dito a ela da possibilidade dela ser uma médium. E à medida que a Isadora vai conhecendo e participando dos estudos, nós vamos conhecendo também, né? Junto com ela, nós vamos aprendendo junto com a Isadora. E nós vamos ver essa personagem se modificando graças aos ensinos que o espiritismo traz, né?
Ali no trabalho tinham duas mulheres que, quando viram que Marcelo e Isadora estavam mais próximos, tentaram armar um plano para Isadora. E a espiritualidade por trás, ele estava agindo porque havia um plano reencarnatório de Marcelo e Isadora se unirem, e a espiritualidade do umbral ali não estava gostando daquilo estar acontecendo. Então eles se reúnem e usam duas mulheres que trabalhavam no escritório, duas pessoas invigilantes ali, que trabalhavam no escritório, para armar um plano para Isadora. E Isadora reage de um modo que nem ela mesma esperava reagir diante desse complô, desse problema que armaram para ela. E eu não vou contar para vocês, né, porque é um spoiler, então vocês vão ter que ler o livro para ver o que aconteceu no trabalho de Isadora, o que essas pessoas armaram para Isadora, como Isadora se saiu graças à doutrina espírita. E aí nós temos uma pausa no romance para a parte doutrinária, onde a autora vai usar várias coisas que aconteceram ali no romance de Isadora, na história de Isadora, para explicar a doutrina espírita. É bem legal. E aí, Eulália Bueno vai falar sobre os requisitos para participar de uma reunião mediúnica, quem deve participar de uma reunião mediúnica, porque a Eulália fala uma coisa que ela diz que é bem comum, que a gente vê nas casas espíritas, que é assim, chega uma pessoa lá falando que já é médium. Principalmente porque eu tô vendo espírito, tá acontecendo isso e isso, e aí o que as pessoas fazem? Então coloca na reunião mediúnica, já que é médium. E nem sempre é assim. Além de nem sempre ser assim, a pessoa precisa primeiro de muito estudo para participar de uma reunião mediúnica. Porque uma pessoa sem preparo, sem a base, pode prejudicar bastante os trabalhos mediúnicos, como a Eulália vai chamar a atenção para a gente aqui nesse livro. E aí, ela fala então que era necessário muito preparo antes, e eu vou ler para vocês aqui o que ela fala, página 149, se você tiver esse livro, quiser me acompanhar. Ela fala aqui, olha, os requisitos básicos para participar de tarefas mediúnicas. Colocamos como requisito básico para participação em tarefas mediúnicas que o pleitante esteja consciente dos princípios basilares da doutrina espírita e seja movido, acima de tudo, pelo empenho em transformar-se moralmente, o que por si só o preservará de investidas perniciosas, sem esquecer que não deve ser expressão da boca, mas do coração, ofertando diariamente todos os esforços para fazer declinar as más tendências. E mais pra frente, na página 157, ela vai falar aqui pra gente os itens indispensáveis que devem ser levados em consideração para aceitar um novo membro nas reuniões mediúnicas. Integração às tarefas da casa espírita. Representa não uma frequência inconstante, mas realização permanente e esforço contínuo da vivência de acordo com o que diz a doutrina espírita. Ela fala mais, gente, mas eu vou resumir aqui os pontinhos só para dar um geral aqui, mas se você quiser ver os pontos completos, aí você tem que ler o livro porque são grandes, não dá para ler aqui. Depois, pontualidade e assiduidade. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Reuniões Mediúnicas, no capítulo Organização, toda e qualquer atividade humana, para ter êxito, exige do candidato, sobretudo, vocação para o empreendimento. Se não houver vontade da parte do candidato em se entregar à tarefa com devotamento e interesse, não será possível participar do grupo de forma ativa e responsável. Por isso, a tarefa mediúnica deve ser reservada a pessoas realmente integradas à vida do centro espírita. Terceiro, conhecimento doutrinário. Nunca se deve permitir que alguém sem estudo venha participar de uma reunião mediúnica, conforme afirma Allan Kardec na Revista Espírita de 1861, item 11. Estudem antes de praticar, porque é a única forma de não adquirirem experiência através do próprio sofrimento. Quarto, elevação de propósitos. A ausência de estudo não permite que os participantes compreendam que uma reunião mediúnica nunca é realizada senão sob um intenso e organizado programa da espiritualidade. Então, não há espaço para aqueles que pensam que ela serve para resolver seus próprios problemas ou atender espíritos que julgam estar perturbando sua trajetória. Devotamento. O devotamento expressa, acima de tudo, que a tarefa mediúnica não é apenas um compromisso por qualquer razão possa ser adiado ou transferido. A compreensão mostra que deve existir uma entrega em que nada seja suficiente para impedir-nos de comparecer.
Grupos mediúnicos devem ser formados, levando-se em conta a afinidade entre seus membros. Conduta moral sadia. Neste quesito, não imaginemos que se peça algum grau de santidade, pois isso é impossível, mas também deve ser observada pelo próprio participante a melhoria de sua conduta conforme vai estudando e assimilando experiências. Concentração. A concentração é direcionar o pensamento para um foco comum. Assim sendo, é indispensável que haja compreensão por meio do estudo dos objetivos e finalidades de uma reunião mediúnica. Em todos os momentos, os pensamentos chegam ao nosso cérebro, porém eles são apenas um atributo do espírito do qual se originam. E sabe, gente, uma coisa interessantíssima que a médium fala aqui no livro que eu não sabia. Ela fala que os pensamentos podem interferir na comunicação entre o espírito e o médium, que às vezes acontece do médium estar falando a mensagem ou escrevendo a mensagem, e aí ele para e fala, eu me perdi, houve uma interferência e eu não consegui mais captar a mensagem. E essa interferência, a Eulália conta pra gente, né? Às vezes não tem nada assim, por exemplo. Às vezes alguém tocou uma música alta, às vezes alguém bateu na porta. Não teve nenhuma interferência material. Mas ele fala, houve uma interferência na comunicação e eu me perdi, não consigo mais trazer a mensagem. São os pensamentos dos participantes. Então, você participando de uma reunião mediúnica, você não pode ficar lá pensando na sua vida, o que você tem que fazer. Tem que lavar roupa, quando eu chegar em casa tem que fazer janta, não, esqueci de comprar um negócio pro mercado, porque isso interfere na comunicação. Então, tem que ter muita concentração, como a Eulália traz aqui pra gente, e saber selecionar os pensamentos nessa hora, porque os pensamentos são altos. Então, pode atrapalhar a comunicação do médium e do espírito. Olha que interessante, vocês sabiam disso? Então, esses são os requisitos para participar de uma reunião mediúnica que a autora deixa aqui pra gente. E assim segue o livro, gente, contando a história de Isadora e trazendo informações sobre mediunidade, sobre reunião mediúnica, sobre o estudo, sobre a doutrina espírita. Então, a nossa personagem, Isadora, ela vai se modificando, a gente vai vendo a diferença de uma Isadora lá no início do livro para uma Isadora no meio e no fim dessa história. E aí a Eulália, nesses capítulos doutrinários, ela conta pra gente também sobre mediunidade e a pandemia, sobre os bastidores de uma reunião mediúnica. Eu marquei, gente, muita coisa, olha só como vocês podem ver, porque tem muito ensinamento nesse livro aqui. É coisa demais que tem. E eu não contei assim, eu contei só um pouquinho pra vocês, ainda acontece muita coisa, ainda a Eulália traz muitas informações. É um livro super interessante que vem chamar a nossa atenção sobre o estudo, a responsabilidade e o compromisso dos médiuns, e se somos todos médiuns, então todos temos que ter responsabilidade e compromisso. O livro tem uma linguagem bem tranquila de ler, né? Super flui, e como ele vai intercalando estudo com doutrina, a gente tem esse descanso na mente, né, quando a gente lê o romance, e depois vem a parte do estudo, onde a gente vê a teoria da história do romance que a gente acabou de ler, a gente vê, né, como se fosse a teoria e a prática. Eu achei bem interessante esse formato do livro, muito legal, eu gostei bastante. Me conta aqui se você já leu esse livro, se você já leu algum livro de Eulália Bueno. Vamos conversando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Muito obrigada a todos vocês que deixam seu like, que comenta, que curte, compartilha, ou que só assiste também, que está aqui comigo. Muito obrigada por acompanhar o canal Leitura Espírita. Muito obrigada, Livraria Feego, pelo livro. Bom, obrigada a todos. Eu espero vocês no meu próximo vídeo e até mais. Thank you.